Horóscopo para o dia 22 de novembro de 2020. Áries, será um dia excelente para ver o real tamanho de seus dramas. Seria interessante que aproveitasse esse domingo para dar um pouco mais de atenção àqueles problemas que você vê como aterrorizantes, principalmente porque percebe que terá de lidar com eles sozinhos. Entretanto, talvez deva repensar se isso realmente é verdade, pois basta lembrar que não há separação entre criatura e Criador, e tudo está interligado, sem contar que tudo o que você percebe fora é reflexo de seu interior. Logo, você é o todo, e isso é apenas uma parte sua. Se lembre que Deus não dá um fardo que você não consiga suportar, e se chegou até você, é porque está preparado para lidar. Mas a postura de se deixar impressionar da maneira que eles estão se mostrando apenas faz com que aumentem de tamanho, e talvez uma abordagem mais prática possa mostrar que, na verdade, a coisa não é tão feia assim. É possível que não tenha começado ainda a resolver por não saber por onde começar. Bom, a melhor maneira de começar pode ser simplesmente começando. Quando você vai comer algo, na maioria das vezes começa por uma posição aleatória da comida, até que sua alimentação vai se desdobrando e assim consegue acabar com o alimento. Eu sei que o exemplo é bem bobo, mas pode usar tal analogia. Basta você escolher por onde começar que você será guiado até a conclusão. Porém, se continuar adiando, não vão se resolver sozinhos, podendo aumentar de tamanho. Touro, talvez valha a pena você dar atenção àquelas coisas que você considera que estão seguras em sua vida, pois poderá ser que seja apenas a superfície, enquanto o resto esteja se deteriorando. É possível que tenha olhado para algumas situações fazendo vistas grossas, não sendo capaz de enxergar o que está escrito nas entrelinhas, e assim, alguma circunstância que você acredita estar tudo na santa paz, na verdade, está com o fogo a centímetros do barril de pólvora, prestes a explodir. Procure olhar para todos os aspectos de sua vida com calma e imparcialidade, vendo o que realmente está acontecendo. Se julgar necessário, peça proteção espiritual e que tais seres do amor incondicional iluminem seu caminho para encontrar o que precisa ser resolvido, além de ajudar na resolução. Dessa maneira, será possível aparar as arestas, ficando de bem com todo mundo. Numa análise mais pessoal, como o exterior reflete o interior, é possível que você mesmo esteja demonstrando um belo sorriso no rosto, mas suas vibrações não são as mais saudáveis possíveis. Aliás, isso é muito comum, visto que investir na aparência chama mais atenção, embora a vibração vá influenciar, já que tudo age conforme ela está. Desse modo, seria importante resolver essas questões internas. Se for problema com alguém, tente resolver. Isso é muito fácil de ocorrer com casais, em que, para agradar o outro, muitas vezes esconde o que sente que está errado, e assim vai acumulando até explodir. Mas bastaria conversar no primeiro incômodo para impedir que a bola de neve crescesse, e se a outra pessoa ama, vai respeitar. Gêmeos, você poderá se destacar fazendo o simples, evoluindo com o tempo. Aliás, qualquer pessoa se sente desmotivada muitas vezes por ver outras fazendo algo que ela mesma gostaria de fazer, mas faz a comparação, e assim se julga não ter dom para a coisa. O negócio é que muitos dos que hoje fazem algo com excelência, chegaram a tal estado praticando, não nascendo com tal capacidade.
Por incrível que pareça, são poucos os que têm uma habilidade natural que conseguem virar destaques. Assim, não se deixe impressionar porque alguém faz algo melhor que você. Pelo contrário, tome como inspiração, e se for possível, tente conhecer a história da pessoa, ou como ela começou, o que fez e quanto tempo foi necessário para chegar no nível atual. Assim você verá que, se ele conseguiu, você também consegue, e quem sabe você poderá criar novas maneiras de ser feito, e que poderá servir de inspiração para outros no futuro. Câncer, é possível que consiga resolver alguns problemas de relacionamento, mas para isso, é importante que tome atitudes rápidas. Você tenderá a estar mais curioso que o normal, e se não sentir a necessidade, talvez seja importante intencionar tal curiosidade para entender a causa de atritos que ocorrem em sua vida. Dessa maneira, poderá ser que a raiz do problema seja apenas um mal-entendido, seja de sua parte ou da parte do outro, e que tal esclarecimento seria a única coisa necessária para consertar as coisas e fazer a paz voltar a reinar entre vocês. No entanto, não caia na tentação de simplesmente achar e deixar para depois. Primeiramente porque os efeitos de tal atrito poderá aumentar, necessitando de muito mais esforço para resolver e apaziguar os ânimos. E em segundo lugar, você simplesmente poderá esquecer, e fazer com que a confusão desnecessária continue durando. Se não for possível tomar alguma atitude mais incisiva, ao menos anote em algum lugar para que se lembre, o que possibilitará resolver tais questões de uma vez por todas. Leão, possivelmente passará por alguns abalos, pois poderá descobrir coisas desagradáveis ou até mesmo que algo que dava certo valor saia de sua vida. É importante que sinta tal incômodo, mas que não se apegue a ele. Quando isso ocorre, e vale para qualquer momento da vida, é importante tentar entender o porquê aconteceu, quais as lições aprendidas durante todo o processo, os prós e os contras de tal acontecimento. Por padrão, costumamos olhar apenas o lado negativo da situação. Mas seria interessante romper a tendência e começar a se focar sobre o que isso te impedia de fazer. Uma infinitude de possibilidades poderá se abrir para você se assim permitir, e o que seria uma maldição se tornar uma bênção. Em suma, poderá ser uma excelente oportunidade para se tornar uma nova pessoa. Virgem, precisamos bater um papo sério. Como a maioria das pessoas, você deve estar a passar por situações que são uma tormenta, em maior ou menor grau, e acreditar que tudo está dando errado. Vamos supor que realmente esteja, pois cada um sabe o tamanho de sua dificuldade, já que atribui peso a ela. Talvez seja interessante começar a se perguntar o que tem feito de prático para resolver, e se não está esperando que a situação fique exatamente do jeito que gostaria para começar a se mover. A perfeição virginiana é excelente na maioria dos casos, mas costuma ser paralisante na hora que a coisa aperta, principalmente quando aparentemente tudo se torna caótico. E então o olhar deixa de ser criterioso para ser simplesmente crítico, virando um reclamão, gritando aos quatro cantos que tudo está errado no universo, e é por isso que não faz nada, e ainda abraça um dos lados negativos do signo oposto, Peixes, que é o vitimismo. Assim, permite que a tempestade vire um dilúvio que poderá levá-lo ao afogamento, além da possibilidade de raios caírem próximo de onde está, mas não se importa com isso. Se colocar na cabeça que a única forma de ser salvo é um unicórnio alado do Acre,
cujo chifre tenha as 7 cores do arco-íris, poderá aparecer o bote do corpo de bombeiros, lanchas, navios, a Arca de Noé, e até um unicórnio alado de São Paulo, mas não vai subir, porque não é a salvação perfeita. Talvez seja a hora de deixar de lado todas essas coisinhas e observar o que tem à disposição para resolver, pois pode não ser o ideal, mas serve. É provável que você tenha criado dificuldades em seus problemas, e por isso tomaram essas proporções. Assim como os veículos de navegações citados no exemplo, o que se apresentar para você pode ser simplesmente o divino te mostrando que há mais formas de resolver suas questões do que a que você determinou como a ideal, e que elas podem trazer resultados melhores e mais práticos, aumentando o número de ferramentas para solucionar quando se ver em frente de algo do tipo. No entanto, caberá a você escolher continuar a reclamar, ou aprender a lição e dar a volta por cima. Libra, seria interessante se você aproveitasse seu domingo para dar mais atenção a seus valores. Quando digo valores, não estou me referindo apenas aos materiais, conforme diz o enunciado da carta, mas os pessoais, pois é através deles que você consegue a matéria. Pode ser que você acabe se voltando muito para alguma qualidade que não tenha, e que precisa desenvolver, e isso é algo louvável. Mas seria importante verificar como você está utilizando as que tem, e se está dando o devido valor a elas. Existe uma frase de Jesus que fala sobre se você é fiel no pouco, também será fiel no muito. Ela vem após a parábola dos talentos, em que 2 conseguem multiplicar, enquanto um os enterra, e esse que enterrou é punido, e seus talentos são dados a outros. A lição aprendida neste trecho do Novo Testamento é que não adianta querer ter mais se você não consegue nem lidar com o que já tem. Somente quando você utilizar suas habilidades, e ser grato por elas, é que naturalmente mais valores serão agregados a você. Dê uma pensada nisso. Você poderá até correr atrás dos novos valores que deseja, mas a tendência é que os trate como os antigos, servindo de absolutamente nada, do mesmo modo que poderá ser passado por outros de qualquer maneira, pois como não reconhece seu próprio valor, será mais fácil de te enrolar. Escorpião, seu domingo poderá ser um convite forçado à ação, e por isso é importante que tome a iniciativa, não sendo empurrado pelas situações. O fato é que há algo que precisa ser feito a respeito de algumas situações, mas você pode estar a esperar que as soluções simplesmente caiam do céu sem que faça coisa alguma, o que nem sempre é assim que funciona. Enquanto continuar nessa postura, a única evolução possível é a da bola de neve, que logo tomará uma proporção que te acertará em cheio, e aí sim as coisas fiquem difíceis. Analise bem as questões e verifique as formas de dar um jeito nelas. Certamente há várias maneiras que atendam o necessário, e que você poderá fazer bom uso, fazendo com que tais bolas de neves reduzam seus tamanhos até desaparecerem. Sagitário, será um dia interessante para fazer reflexões a respeito de dificuldades que venha enfrentando, principalmente em questão de relacionamentos. Talvez você venha a se sentir isolado do mundo, acreditando que todos estão contra você. E que até estejam. Afinal, isso tem se tornado algo muito fácil nos dias de hoje, principalmente com a polarização em relação a tudo, onde há a tentativa da imposição da verdade individual aos outros, mesmo fazendo-se valer de agressividade. Aliás, embora não perceptível,
isso demonstra mais que nem essas pessoas acreditam na própria verdade, sendo obrigados a forçar outros a acreditarem para que sintam suas verdades validadas externamente. Quem tem uma verdade simplesmente a vive, sem se importar com o que o outro acredita, seja igual ou completamente o oposto. No entanto, a questão é o quanto você tem se deixado levar por isso, e que talvez venha a se sentir fraco pelas coisas que te acontecem. Talvez valha a pena dar uma olhada direito e ver se o que acontece é realidade, ou se você que simplesmente aceitou a sugestão que estão te mostrando. Se você acredita em sua fraqueza, então ela é real para você, mas na realidade mesmo, pode ser exatamente o contrário. Peguemos um exemplo simples. Se levarmos em consideração superfícies planas móveis, uma feita de isopor precisa de menos sustentação que uma de ferro de mesmo formato, tamanho e espessura, pois os pesos são diferentes. Sendo assim, precisa de muito mais apoios no segundo caso, a não ser que se consiga um que seja capaz de suportar o peso e equilibrar a área desta superfície. Agora passemos isso para pessoas, e você é a superfície. Se você é realmente fraco, praticamente nada precisa ser feito, e apenas uma circunstância é necessária para dar conta de você. Mas se você é forte, são necessárias várias. E é exatamente nisso que precisa se atentar. Se por um acaso existirem diversas pessoas tentando te desanimar, e até mesmo agindo das mais diversas formas de agressão, tenha a certeza de que você não é fraco, mas que é mais forte do que imagina, pois são necessárias todas essas pessoas para tentar te deter. E quanto mais baixos forem os modos, mais forte você, e se você mantiver postura firme, verá a verdade se revelando, pois o reconhecimento da própria força é a pior coisa que pode acontecer àqueles que tentam te influenciar. É claro que é necessário que tal análise seja justa, verificando se você está sendo correto ou se está fazendo coisas erradas, porque aí isso não serve como desculpa, e até agrava a situação, já que vai vibrar engano e dano, atraindo engano e dano. Por isso, é importante que avalie direito as situações, principalmente fazendo analogias com coisas do cotidiano, pois elas fornecem muitas respostas úteis. Como diz no Kybalion no princípio hermético da correspondência, se você entende o macrocosmo, entende o microcosmo. Porém, se continuar acreditando que é fraco e que seu poder está na mão de outros, mais será afetado por eles. Mas se você entende que apenas você pode criar sua realidade e reconhece seu poder, menos você é afetado e mais livre você se torna. Capricórnio, aproveitar esse domingo para verificar quais são os obstáculos que estão impedindo de alcançar seus objetivos pode ser uma boa. Talvez você não esteja olhando da maneira que deveria, superestimando ou subestimando tais barreiras. Dê uma olhada direito, vendo os detalhes que elas possuem, para que possa tomar as decisões mais adequadas para vencê-las. A partir daí, até o que você via como algo distante se tornará tão possível que conseguirá sentir como se já estivesse em suas mãos. Embora a ação seja importante, o planejamento também tem imenso valor. Na verdade, um precisa do outro para que sucessos sejam alcançados. Aquário, avalie o quanto está deixando sua independência de lado, pois é possível que esteja sendo influenciado e nem perceba. Isso se torna fácil de saber percebendo o peso que sente em relação ao que faz.
É natural nos sentirmos leves quando estamos fazendo algo que realmente queremos fazer. É como aquelas situações em que carinhosamente chamamos de corpo presente e mente ausente, onde estamos numa determinada situação, mas nossa cabeça está em outro lugar. Seria interessante aproveitar o domingo para fazer sua verdadeira vontade, dentro de suas possibilidades, e o mais importante, com responsabilidade. O ideal é que viva seu domingo de modo que possa ir para a cama com o sentimento de que fez tudo o que gostaria de fazer, e se o tempo voltasse ao início de seu dia, faria tudo novamente da mesma forma que fez. Peixes, seu dia tenderá a ser calmo, mas a manutenção desse estado depende unicamente de você. Isso porque poderá se dispersar, dando mais atenção a fatores externos que apenas vão te tirar do eixo se der muita importância. Um exemplo disso é quando conseguimos nos concentrar em algo num ambiente em que há falatório, mas nos desconcentramos facilmente com as gotas de água na pia. Em tese, o primeiro poderia causar mais irritação que o segundo, mas o que torna o resultado menos óbvio é o fato de ter escolhido se concentrar em sua paz interior. Aliás, lembrando mais uma vez que o externo reflete o interno, é possível que, se você se ancorar em sua paz, tais ruídos ou qualquer outro tipo de provocação deixe de existir, não apenas porque não deu atenção e ela continue, mas pare de acontecer mesmo. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.